Hoje eu vou te dar algumas dicas muito importantes que vão te ajudar a ir super bem na faculdade. Então, se você tá começando a vida universitária agora, ou já tá nela, mas ainda se sente meio perdida, esse vídeo vai te ajudar muito. Primeira coisa super importante que você precisa fazer é se preparar para as aulas. Não seja aquele tipo de estudante passivo que fica esperando o professor dar todo o conteúdo de mão beijada para você. Para aprender, você precisa ser ativo nesse processo. Normalmente, quando começa o semestre, os professores dão um calendário com conteúdo programático daquele semestre e através dele você consegue saber quais são os temas e as leituras que você precisa fazer para as próximas aulas. Com isso em mão, sempre leia o texto antes do dia da aula. Ou se não tiver um texto para ler para aquela aula, pesquisa um pouco sobre o assunto para você não chegar lá perdido sem saber nem do que a aula se trata. Quando você se prepara, o momento da aula passa a ser um momento de troca com o professor e com seus colegas, porque você já vai ter uma noção muito melhor do assunto. E você vai estar lá para poder tirar suas dúvidas, porque você já vai ter algumas, tendo lido o texto antes. E você também vai poder fazer perguntas interessantes que vão agregar mais naquilo que você estudou. Outra coisa muito importante que complementa o tópico anterior que eu falei é você já chegar com as anotações do conteúdo feitas. Normalmente os professores usam os textos que eles passam pra gente ler como base para montar os slides daquela aula. Por isso, a maior parte dos slides vai ser baseada naquele texto. Então vai ter trechos do texto, vai ter um resumo do texto. E adivinha só como que você pode evitar aquele desespero de tentar anotar tudo dos slides durante a aula? Isso mesmo, já tendo as suas próprias anotações daquele conteúdo na sua mão. Se você já tiver feito isso, na hora da aula você só vai se preocupar em anotar informações extras e interessantes que o professor for acrescentando àquele conteúdo que você já estudou e que você já anotou sobre. Além disso, você também já vai poder grifar ou fazer alguma estrelinha, algum tipo de destaque nas suas anotações sobre os tópicos que os professores ficam enfatizando durante a aula, porque normalmente é isso que vai cair na prova. Sempre eles dão ênfase em alguma coisa e eles cobram aquilo que eles dão ênfase. E ainda como um bônus, essa é uma ótima forma de você ser um aluno de destaque na sua turma, porque a gente sabe que a maioria das pessoas que vai pra faculdade não tá exatamente muito interessada naquilo que elas estão fazendo. Elas não se preparam, não participam. Normalmente essas pessoas só estão preocupadas com uma coisa: tirar uma nota dentro da média para passar do semestre e fazer isso todos os semestres até ter o diploma na mão. E você tendo um desempenho superior ao dessas pessoas, desempenho que não tá ali na média, você vai ser reconhecido e os professores vão perceber esse seu esforço maior e adivinha só quem tá no mercado de trabalho que pode te ajudar? Exatamente, eles. E quem que você acha que é mais provável que o professor indique para alguma vaga de emprego ou que chame até para trabalhar junto com ele na empresa dele? Enfim, o aluno mediano, que só quer tirar nota para passar e ter o diploma, ou aquele aluno que se esforça e que ele percebe que vai se empenhando o curso inteiro? Eu acho que é meio óbvia a resposta. É só você pensar quem você contrataria. Você contrataria aquele seu amigo que você sabe que se esforça para tirar uma boa nota ou para aprender cada vez mais, que se empenha para realmente ser um estudante, um profissional melhor, ou aquele que é carregado por todo mundo? E uma outra observação importante sobre ler os textos antes da aula é que, normalmente, durante a aula, não dá tempo de trabalhar o texto inteiro. Então, essa é uma forma já de você adquirir um conteúdo um pouco mais aprofundado do que os seus amigos, poder ter um debate um pouco melhor com seus professores durante a aula. E também tem várias situações em que os professores passam o texto para ler, aí eles passam uma versão muito resumida no slide, só que eles cobram o conteúdo do texto integral na prova. Então, adivinha quem vai bem na prova se lê o texto? Pois é, você não pode depender só dos slides do professor. E mesmo que não caia na prova, isso só vai ser benéfico para você. Ninguém, além de você, vai se beneficiar com isso. Mas como ler os textos e fazer anotações sobre eles? Vou te ajudar com isso também. Quando você for ler os textos para as aulas, primeiro só faça uma leitura com um marca-texto, com uma caneta ou um lápis na mão, para você poder grifar aquilo que é mais importante e anotar do lado de cada parágrafo do que cada um se trata. Porque aí depois, quando você precisar revisitar aquele texto, você já vai ter ali grifadinho tudo que for importante e já vai saber se localizar melhor no texto, porque você já vai ter deixado ali uma palavra ou uma frasezinha curta sobre o que é cada um dos trechos do texto. Então, o primordial, o essencial é: leia o conteúdo inteiro antes de ir para aula. Mesmo que não dê tempo de você fazer o seu resumo antes de ir, leia o texto inteiro, porque pelo menos você já vai saber aquele conteúdo e vai ter como debater ele com o professor. E você fazendo dessa forma, a aula não fica só um monólogo do professor em que ele fala e todo mundo só escuta. Vocês vão poder trocar, vocês vão poder conversar sobre aquele assunto, o que é muito mais interessante. Depois de ler o conteúdo inteiro e grifar as partes importantes, agora tem um segundo contato com o texto, mas não para ler tudo de novo. Agora você já sabe o que é importante, então você pode focar nesses aspectos. Faça um resumo com o seu entendimento
com as suas palavras, sobre o que você leu. E vai anotando quais são as principais definições, os principais conceitos daquele texto. Então, do que se trata aquele texto? O principal dele, vamos lá, no caso da psicologia, o que é personalidade? Personalidade pode ser descrita de formas diferentes, dependendo das abordagens e dos autores. Então, anota ali o que é mais importante da visão de cada abordagem, da visão de cada autor. E a recomendação é que você faça esse primeiro resuminho do texto de forma digitada, porque aí você consegue passar com mais rapidez e mais fluidez aquilo que você lembra, suas ideias sobre o texto pro papel. E aí uma ideia, caso você queira registrar no seu caderno, ou se você usa um tablet, escrever com a caneta no tablet também, você pode fazer mapas mentais sobre aquele resumo, colocando ali o tópico principal no centro e depois ir puxando flechinhas com as palavras-chave, os conceitos principais daquele texto de uma forma mais visual e bem mais resumida, para você bater o olho, saber o que tem de importante ali naquele conteúdo, ou então fazer uma síntese do seu resumo. Se você não quer usar o formato de mapa mental, você pode fazer uma síntese, que seria um resumo do resumo, mas dessa vez sem anotar muitas frases longas, sabe? Só em tópicos mesmo, bem resumido, somente com as palavras-chave para você bater o olho e relembrar do que é aquilo. Isso facilita bastante na hora de você estudar para as provas, revisar o conteúdo, sem ficar tendo que retomar a leitura do texto íntegro ali grandão. E por fim, como se lembrar de tudo e estudar para as provas de uma forma eficiente. Você já deve ter ouvido que a melhor forma de aprender é ensinar, certo? Pois é isso mesmo. Quando você ensina alguma coisa para alguém, é primordial que antes de tudo você saiba do que você tá falando, porque senão você só vai falar um monte de coisa aleatória ou ficar lendo um texto pra pessoa. Por isso, tenta ensinar pra alguém aquilo que você aprendeu. Pega ali sua mãe, seu irmão, seu namorado, até seu cachorro, qualquer um. Mas se você não tiver ninguém pra te ajudar, fale sozinho. Invente uma pessoa na sua frente e tenta explicar esse conteúdo pra ela como se ela não soubesse de nada daquilo. Isso vai te ajudar muito, porque quando você tenta explicar alguma coisa pra alguém, você percebe quais são as suas dificuldades. Por quê? Porque você vai começar a travar em partes que você não aprendeu direito, você vai ficar tentando falar com as mesmas palavras daquilo que tá no texto, por exemplo. Então você vai conseguir identificar certinho quais são os pontos que você tá bom, que você sabe de verdade, e quais são aqueles que você ainda tem dificuldade, que você não consegue simplificar. E isso é muito importante, tenta simplificar ao máximo a sua explicação, porque quando você consegue simplificar um assunto que seria mais complexo, aí você sabe que você realmente aprendeu. Outra forma legal de estudar que te ajuda a fixar os conteúdos e reconhecer os pontos fortes e fracos do seu aprendizado é através dos flashcards. Para fazer isso, você vai precisar de uma folha. Pega as fichinhas aí pra mim, por favor. Para isso, você pode usar tanto essas fichinhas aqui tradicionais, quanto uma folha sulfite normal. Você pode cortar ela no meio, cortar no meio do meio. Enfim, você decide o jeito que você quer fazer. Não precisa comprar isso daqui necessariamente. Inclusive, eu tenho essas aqui, acho que desde que eu saí do ensino médio. E detalhe, eu saí do ensino médio já faz quase 10 anos. Então, o que você vai fazer com essa fichinha aqui? De um lado da ficha, você vai escrever as palavras-chave. Quer dizer, vai ser uma por ficha. Então, por exemplo, personalidade. Escreve aqui. Do outro lado da fichinha, você vai escrever a explicação daquilo. O que é aquela palavra-chave? O que você precisa saber sobre aquilo que vai ser importante? Então, você vai escrever tudo na sua fichinha. Depois que você terminar de anotar todas as suas fichinhas, na hora de você estudar pra prova, você vai pegar a sua ficha, vai colocar todas as fichinhas que você usou com a palavra-chave de um lado aqui do montinho. Vai pegando uma por uma, vai ler ali, personalidade. E vai começar a se explicar sobre aquilo, o que é importante você saber. Vai falando tudo o que você lembra. Depois que você terminar de se explicar, você vai lá na sua fichinha, vira e lê. Aí você vai conseguir perceber ali o que você falou. Você falou alguma coisa a mais, falou alguma coisa a menos. Você pode pegar depois um post-it e anotar o que você errou, o que você esqueceu de se falar, porque aí você vai conseguir lembrar das próximas vezes. Eu coloquei ali no post-it, eu sei que tá escrito que eu não falei isso, então eu já sei que eu preciso memorizar isso daqui melhor. E falando em ver das próximas vezes, você só vai aprender de verdade algum assunto quando você tiver contato constante com aquele assunto. Então não adianta você estudar uma vez, não adianta você estudar só antes da prova. Isso não vai memorizar, você não vai realmente aprender aquilo. Você pode até decorar algumas coisas, você pode lembrar algumas coisas a médio prazo ali, mas a longo prazo você não vai ter aprendido. Vai chegar um momento que você vai esquecer. Por quê? Porque você não revisitou aquele conteúdo.
conteúdo. Para isso, você pode criar o hábito de revisar as suas disciplinas, as suas matérias toda semana. Você pode escolher um dia da semana. Então, por exemplo, toda segunda-feira eu vou revisar a matéria X, Y e Z, ou a matéria X. Na faculdade a gente tem menos disciplinas por semestre, né? Então, sei lá, eu tenho 5 disciplinas por semestre na minha faculdade. Então eu posso escolher aí uma matéria pra segunda, uma pra terça, quarta, quinta e sexta. Aí eu tenho um dia pra semana separado pra estudar pra cada disciplina. Aí você pode fazer do jeito que você achar melhor. E é por isso que é tão importante que você já tenha suas anotações resumidas, todas organizadas de uma forma legal, porque imagina você ter que revisar o seu conteúdo relendo aquele texto grande todas as vezes. Você não vai querer fazer isso. É óbvio que você não vai querer fazer isso, porque vai dar trabalho demais. Então, por isso que é importante você resumir, anotar com suas palavras o que você entendeu, o que é importante, grifar, porque aí quando você for revisar, você só vai pegar ali o seu resuminho, vai ver as palavras-chave, vai falando mentalmente ou até escrevendo num outro papel, digitando o que você se lembra daquele assunto e vendo o que falta, o que precisa ser melhorado. E dessa forma você vai melhorando cada vez mais. E afinal, quanto mais você errar, mais você vai aprender, porque a gente aprende através dos erros. É muito mais fácil a gente lembrar de alguma coisa que a gente errou do que a gente lembrar de alguma coisa que a gente já acertou de primeira, né? Então, seja grato por errar. Assim você vai aprender, em vez de você só ficar, nossa, eu sou muito burra, eu errei isso, eu errei aquilo. Não, seja grato pelos seus erros e aprenda com eles. Agora, pra finalizar o vídeo, eu quero deixar uma mensagem tão importante quanto todo o conteúdo que eu falei nesse vídeo aqui. Se você quer ser um profissional bem realizado, bem sucedido, se você quer realmente ser um bom profissional, é você quem faz o seu futuro. Ele começa agora com as suas decisões daqui, do presente. E a sua formação profissional começa no segundo em que você pisa na faculdade. Então, assim, não espera você estar lá no último semestre, não espera você se formar pra começar a estudar de verdade, pra você começar a cair em si, sabe, do conteúdo que você tá vendo. Aproveita ao máximo tudo que vocês têm, os professores, o conteúdo que a biblioteca disponibiliza, artigos, tudo. Aproveita. Óbvio que vocês também vão precisar descansar, né? Eu não tô falando pra virar uma máquina de estudo. Mas aproveitem esse momento, façam tudo devagar, semestre por semestre, disciplina por disciplina, porque assim vai ser muito mais fácil. Vocês vão construindo aos poucos o repertório de vocês, em vez de chegar lá na frente, olhar pra trás e ver com desespero, com ansiedade que vocês precisam estudar muita coisa, porque vocês não fizeram isso na hora certa. Tá, um semestre de cada vez, se concentra no degrauzinho que tá na sua frente. Ninguém sobe uma escada inteira de um degrau pro último. Você dá um passo de cada vez. Sobe um degrauzinho de cada vez. Então não desespera, você tem professores, você tem amigos, você tem colegas, você pode fazer grupos de estudo. Dá um jeito, mas estuda, aproveita esse período e vai estudando um pouquinho cada dia, um pouquinho a cada semestre, para que chegue lá na frente e você tenha uma boa base. E a gente sabe que a faculdade não dá tudo que a gente precisa para ser um bom profissional. A faculdade dá o básico do básico do básico do básico. E muitas vezes nem isso direito. Então, tenha um plano, sabe? Faça curso, tem muito curso gratuito por aí na internet, sabe? Que são bons. Exemplo, a Conquer vive disponibilizando períodos gratuitos para você fazer cursos. Para quem é da área da psicologia mesmo, eu já fiz um curso de inteligência emocional lá que foi sensacional, de graça. Tá tendo agora um curso que é de RH, para quem também gosta dessa área, de graça, até março. Também já fiz curso de comunicação, tem curso de liderança, tem muitos cursos gratuitos que eles vão liberando ao longo do ano. Não é publi, tá? É só uma plataforma que eu uso bastante para estudar, porque eles liberam realmente muito conteúdo de graça pra gente, em períodos limitados, né, mas libera, então fica atento lá que é um bom lugar pra você estudar. E além disso, também tem muito perfil de Instagram, canais no YouTube que te ajudam muito com disciplinas, textos aprofundados. Então, assim, saiba usar a internet a seu favor, a favor dos seus estudos, porque tem muita coisa valiosa lá. Se isso foi útil pra você de alguma forma, não esquece de deixar o like me retribuindo, porque eu fiz isso daqui com o maior carinho pra vocês. Dicas, assim, que eu realmente gostaria de ter ouvido antes de entrar na faculdade. Já tô na minha segunda faculdade, então eu sei um pouquinho do que eu tô falando. E se inscrevendo aqui no canal, se você quiser assistir outros conteúdos semelhantes. E também ativa o sininho das notificações pra vocês não perderem os próximos vídeos. Se você achar que você deve compartilhar esse vídeo com alguém, envia para os seus amigos, ajuda eles a se tornarem profissionais melhores. Eu espero muito ter te ajudado e te dado um pouquinho de luz aí para você que tá perdido ou entrando na faculdade. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau, tchau!